Seja bem-vindo ao canal Sem Fome Sem Fumo. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer scalps com alta taxa de acerto e o bom risco-retorno. Mas para isso a gente precisa entender o contexto do porquê eu quero chegar até lá. Através da minha análise que eu vou fazer até chegar no scalp, eu faço sim uma análise macro antes para depois fazer os scalps. Eu queria mostrar para vocês que eu posso, né? Vocês vão perceber que eu mudei o viés durante a abertura, que eu tinha um viés claro de venda, mudei para compra e rentabilizei em cima da compra, porque tinha um contexto. Então, sim, não tem vergonha nenhuma de mudar o contexto do dia, né? Porque ainda mais que é segunda-feira, então a abertura pode te mostrar outras coisas que você não estava esperando. Mas o que é mais importante, né? Por que eu quero tratar desse assunto aqui? Recentemente, eu analisei muito o meu diário de trade e eu percebi que nas últimas 2 semanas eu estava acertando o viés diário, né? Que eu anoto meu viés do dia, mais de 80% das vezes. Porém, eu não estava rentabilizando em cima disso. Na verdade, eu estava tendo até loss. E aí você para e pensa, pô, o que adianta você ter um viés e estar certo e não conseguir rentabilizar? Todo mundo aqui quer dinheiro no bolso e não estar certo. Para mim está certo que se o candle diário vai fechar de alta ou de baixa, tanto faz. O que importa é que eu tenha feito no intraday e que eu tenha colocado dinheiro no bolso. E por que eu quero tratar também sobre scalp? Porque eu vejo que hoje, para quem está entrando muito no mercado financeiro, day trade, acha que o scalp é a coisa mais fácil. Né? Porque você entra rápido, sai rápido, você já vê aquele dinheiro. É um dinheiro rápido que não te passa tanto estresse, você não fica tanto tempo exposto. Eu gosto dessa ideia de exposição, eu não gosto dessa ideia de dinheiro rápido. Até porque cada vez mais a gente vê aqui dentro do day trade, a gente está acostumado com pessoas entrando e acostumados com questão de back, tigrinho, então assim, acha que é isso. Mas o mais importante, a gente precisa ter uma série de fatores para entrar no scalp para que ele seja bem sucedido. Então, primeiro de tudo é contexto, que eu vou explicar para vocês qual que é o contexto para o dia, o que é importante dentro de um scalp. O scalp são operações que você vai entrar e sair rápido. Porém, de uma forma geral, em questão de trade, você sempre tem que trabalhar com gerenciamento de risco maior do que o retorno ser maior do que o seu risco. Então, o stop curto ele está relacionado, né? O 2 e 3 eles estão correlacionados. É como se fosse basicamente um tópico único aqui. Porém, o stop curto ele tem que ser coerente. Eu vou mostrar uma forma que é interessante para vocês encurtarem o stop sem ser extremamente agressivo e ficar tomando stop bobo também, que é uma coisa que já aconteceu comigo e aí a gente tem que entender que o mercado ele é dinâmico e ele é orgânico. Você tem que aprender com seus erros, por isso que é muito importante fazer diário de trade. E por último, e não menos importante, ferramentas que te possibilitam antecipar o movimento. Porque as pessoas querem fazer scalp, ser assertivo e ter um bom risco-retorno sem ter ferramentas de ponta. Não tem como. Tá? Se você está pensando num swing trade, onde você está olhando um gráfico de 1 hora, 4 horas, e está fazendo uma entrada de 15 minutos, e às vezes uma reação no 5, ok, você pode usar candles, faz sentido. Agora, para fazer scalp, você entrar e sair em menos de 7, 10 minutos, não tem como, cara. Você tem que usar a melhor das ferramentas. Então, indo lá para o viés diário, o que eu tinha para o dia, o que eu tinha de marcações aqui? Isso aqui é o footprint da terça-feira passada, foi no dia que o Trump falou na ONU, e no dia que o Powell deu uma entrevista falando sobre o que ele achava da taxa de juros, etc., eu não quero entrar muito nesse contexto, porque narrativa e contexto são coisas diferentes. Eu provavelmente vou trazer um vídeo aqui explicando o que eu tenho de contexto e o que eu tenho de narrativa. A narrativa ela pode mudar muito fácil de um dia para o outro, se sair algum dado ou se sair alguma uma frase ou um tweet que seja, só que a narrativa pode mudar, o contexto não. Então, o que eu tinha de contexto? Não tinha um contexto de venda, porque a última coisa que eu tinha de importante e relevante da minha semana passada, além do volume semanal, são agressões de venda muito forte. Aqui, ó, nesse primeiro ponto, 22K de contratos delta negativos. E aqui nessa região a gente tem aproximadamente 25, tá vendo? 10 aqui, 5 aqui e 10 embaixo. Se você quiser filtrar, você pode fazer isso aqui, que essa é a região mais forte de preços. São 15K de contratos negativos numa mesma região. Então, existe pessoas vendidas. O que eu preciso agora, que são a questão de contexto? O preço precisa chegar lá e ele respeitar e ele começar a reverter. Eu anoto essas regiões e espero uma confirmação, uma reação e confirmação. E não ponho uma ordem limite. Porque, como eu falei, contexto narrativa pode mudar. Essa galera que está vendida aqui, eles já podem ter fechado suas posições de venda em compras aqui embaixo. E por isso que ele voltou a subir no final da semana. Então eu não. Nada me garante que esses caras vão defender esse preço, vão defender esses contratos. Bom, agora a gente fez a análise abre mil aspas macro e vamos pro intraday. O intraday foi abriu domingo e começou a subir. Sessão asiática, sessão de Londres, sobe, sem fim. E aí você fala, cara, o que mudou na narrativa de sexta para domingo à noite, né, ou segunda de manhã, que tenha feito o preço subir tanto? Para mim não faz sentido. Então eu estava procurando por vendas. Esse quadrado aqui é o mesmo desse aqui que eu tinha comentado com vocês lá, tá bom? Então é do 32 ao 37.
Eu acho que a minha câmera está atrapalhando, mas confia em mim, é a mesma região, tá bom? Então essa era a minha região e aquela ali em cima é a outra que tinha 20k de contratos aqui em cima. E eu estava pensando em vendas, eu estava com viés de venda e eu queria vender. Porém, eu não vendo na pré-abertura de uma segunda-feira. Normalmente nos outros dias eu até consigo fazer operações de pré-abertura, porque eu tenho o contexto da semana, eu tenho outros dados. Aqui eu só tenho um dado do quê? De uma semana atrás que eu não sei se eles vão defender mesmo esse preço. Então eu preciso esperar a abertura, porque às vezes eu vou entrar numa operação e vou me frustrar. Então eu esperei no footprint, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Quando ele chegou aqui, reagiu e deu esse imbalance de venda, eu pus uma vendinha aqui na metade, esperando que ele fosse rebalancear para a abertura. Porque aí, junta com o texto da semana passada. Defenderam e fizeram um desbalanço de venda novamente na minha região. Então, isso aqui é uma confirmação do que eu queria ver. Mas eu fiquei na saudade, porque o preço veio e abriu já caindo. Então, eu fiquei na saudade e aí eu falei assim, cara, vou esperar o preço chegar lá, ver se vai novamente defender e vamos ver o que vai acontecer aí na sessão de abertura. O que acontece? Eu mudei meu viés de venda para compra, baseado no seguinte: eu estou aqui, a gente está olhando o gráfico do S&P e nos primeiros 15, 20 minutos da abertura, o Nasdaq está fazendo topos mais altos. Ele pega e explode para cima. Então, o que eu tenho de dado para essa semana após a abertura? O Nasdaq está subindo. O Nasdaq está subindo e o S&P está travado. Se o S&P está travado e o Nasdaq está com força, abre uma possibilidade do S&P acompanhar o Nasdaq. É fato que isso vai acontecer? Não, eu preciso olhar no footprint para que isso se confirme. Então, se estiver havendo compras no S&P, eu vou junto com os grandes players. Se não estiver, beleza, estou esperando, vou esperar no meu ponto de venda e que assim que entrar os big players vendendo, eu vou vender junto com eles. Eu vou só seguir o que os caras fazem. Beleza, eu comecei a mudar o viés. Mais do que isso, olhando o footprint, eu vejo um desbalanço de compra aqui nessa região, que eu anotei. E aí eu percebo que o Nasdaq está fazendo um topo. Ele explodiu com força, fez uma sequência de 2, 3 fair value gaps aqui. Então, falei, cara, vou comprar. Então eu abri uma compra aqui, mais ou menos na metade dessa sequência de desbalanço de compra, e coloquei o stop de 3 pontos. Você vai me perguntar, e eu vou fazer um vídeo depois específico sobre isso. Por que eu coloquei o stop aqui e não no fundo? Eu coloquei no corpo do candle, de forma rápida, explicando que basicamente, se ele fizer um stop hunt, que é uma busca por liquidez antes de subir, se for subir, ele não vai estopar exatamente aqui com 4 pontos. Ele vai dar um slippage, ele vai dar um spread, que aí ele vai me estopar com 5, às vezes 6 pontos. E aí foge muito do meu gerenciamento. Então, se ele for buscar por um stop hunt, se ele for buscar, vamos voltar no nosso contexto aqui do footprint. Se essa agressão de compra não for suficiente para segurar ele, quem que me garante que esse fundo vai ser? Não faz sentido, tá? Por mais que aqui vocês estejam vendo outro desbalanço, ele já está revertendo o desbalanço de venda aqui, tá? Então, eu posso. O que acontece? É aquele movimento de mitigação que eu falo. O máximo que vai acontecer é encostar nesse bloco negativo aqui para os caras que estão vendidos fechar e ele vai dar uma explosão de acabum para cima. Então você consegue pegar uns 9 pontos rápido. Se você tiver com uma mão adequada, você consegue fazer um bom dinheiro ali. E esse é o primeiro scalp. Por quê? É o seguinte: o que me garante que por mais que o Nasdaq esteja fazendo o topo mais alto, o S&P ele vai romper o topo? Por que eu vou segurar? Não. Até porque eu estava com viés de baixo ainda, né? Mas ele podia vir até aqui e reverter. Então, eu quero pegar essa subida, mas o mais importante é que eu estou amparado pelo footprint. O segundo ponto mais importante é que eu fiz uma outra entrada em outra conta. Então, eu fiz a primeira entrada numa conta e eu vou mudar de conta para fazer um buffer também em outra conta, dentro da mesma lógica. Isso aqui é um bloco muito importante para mim. Só que foi de uma forma diferente que eu entrei. Esse bloco aqui, ele continua segurando, certo? E eu ainda estava esperando por alto, porque o Nasdaq ele estava acumulando aqui no topo. Então, ele poderia romper isso aqui forte pela acumulação que ele estava fazendo. Então, eu quero pegar esse pequeno pullback para alta. Só que aqui eu estava olhando no footprint, porque eu deixo uma tela, tá? Eu tenho 3 telas, uma o Nasdaq, o meu S&P 30 segundos no footprint, e a outra aqui é vertical, eu deixo o 1 minuto com o CVD, que como ela é vertical eu consigo enxergar tudo certinho. E o CVD, ele é a melhor ferramenta que vocês vão ter. Então, cara, se você não trabalha com CVD, ele é melhor do que o próprio footprint. Por quê? Porque ele faz um resumo dos últimos minutos do footprint. Tá vendo esse spinning bottom? A gente chama de spinning top quando tá lá em cima. Se ele tá no baixo, é spinning bottom. Ele, na verdade, tem uma agressão de compra muito forte. Se eu colocar no 30 segundos do footprint, eu consigo ver. Mas para quem não tem o footprint de 30 segundos, não usa essas ferramentas mais avançadas que eu tenho, se você usar o CVD no 1 minuto, ele vai te dar essa confirmação. Por quê? Esse candle aqui, o spinning bottom, ele é esse engolfo do CVD. Então, assim que ele fechou no 1 minuto, que eu estava olhando aqui para o lado direito, percebi que o CVD fechou positivo, né?
e eu peguei uma compra no fechamento dele. O stop aqui, fechamento numa parcial mais ou menos aqui, 9 pontos de novo. Você fica pouquíssimo tempo exposto. Então, para fechar o vídeo aqui, o que eu queria comentar com vocês, refazer. É importante você ter um viés diário? Sim, mas mais importante do que estar certo é você rentabilizar. Vocês podem ver que depois o preço caiu aqui. Eu não rentabilizei em cima da venda que eu estava prevendo, porque ele não foi lá no meu bloco, mas eu rentabilizei em cima de um outro contexto que foi criado na abertura. E dentro da mesma região, eu fiz duas operações que me deram lucro. Então, se você está procurando scalp, principalmente se você está no mercado de futuros, que é mais alavancado, tente entrar rápido. Às vezes, cara, se você não for puxar para o break-even, puxa para um 1 para 1, né? Fala assim, nossa, quantas vezes ele me tira no 1 para 1 e vai? Eu não me importo de sair no 1 para 1. Eu prefiro sair no 1 para 1, que eu vou poder abrir mais uma nova posição com esse pequeno lucro e você vai construindo o lucro ao longo do dia ou ao longo da semana. Então, a minha primeira posição, às vezes eu vou abrir com um contrato, a minha segunda, né, aí eu já tive um lucro da primeira, aí eu vou abrir a minha segunda posição com mais contexto, com uma mão mais pesada de 2, às vezes 3 contratos. Então, eu vou aumentando meus lucros ao longo do dia e ao longo da semana. Espero que tenham gostado. Até a próxima.